recapitulando, né? Sem os 3 primeiros pilares, eu não posso entrar nos ambientes que nós vemos, tá certo? Aqui nós vimos a questão da ética, aqui agora nós vamos ver sobre a questão do aconselhamento. Lembrando que sem estes eu não tenho como fazer capelania. O aconselhamento, ele é o aconselhamento não diretivo, ou seja, você não pode fazer com que a pessoa ela tome uma decisão porque você quer que ela tome aquela decisão. Não é assim, tá certo? É como as crianças dentro de sala de aula, elas recebem orientação sobre matemática, sobre língua portuguesa, sobre inglês, sobre o espanhol, de acordo com as matérias que a questão do órgão de educação assim propõe. Então, eles lembram. Agora, ninguém ali dentro da sala de aula fica, você vai ser médico, você vai ser engenheiro. Não. Eles estão ali recebendo o quê? A orientação, a educação. E essas orientações e educação que é dada a eles, quando eles crescem, eles com aquela educação, eles tomam a diretriz, porque a mesma educação que foi dada a um engenheiro foi dado ao médico, que foi dado ao médico, foi dado ao cientista, e assim sucessivamente. Foi dado também ao ator. Porém, existe, como eu disse, né, existe os princípios de cada profissão. Aí sim, ele tem aquela base, que é a estrutura de tudo, e agora ele vai pegar aquela estrutura, ele vai fazer agora um curso. Ele sabe ler, sabe entender, sabe escrever, ele conhece o caminho que aquele curso vai direcionar ele. Então ele vai saber se comportar de forma ética, com princípio, aquilo ali é a mesma coisa. Então o aconselhamento não pode ser diretivo. Ou seja, você não tem essa coisa de você interferir na conduta da pessoa, se ela quer ou não quer, tá bom? Então, o aconselhamento não diretivo, este não interfere na escolha pessoal do orientado. Então, a questão toda que Jesus disse foi que você deveria pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse bem claro, ao que crer serão salvos, e o que não crer, por não crer, estão condenados. Então, a sua obrigação é educar essa pessoa de forma psicobíblica. Ela te deu o direito de estar na companhia dela, vai lá, escracha com amor. Tá certo? A palavra de Deus ensina, abre o entendimento dela. Então, essa é a questão. Mas você não pode interferir na escolha dela. Tá? Então, você não pode interferir na escolha pessoal do orientado, mas educando de forma psicobíblica, trazendo o esclarecimento do fato ocorrido. Então, você vai esclarecer na vida dela como é que ela deve fazer, como é que seria melhor e coisa e tal. Então, você vai dar a ela o que ela não tem, que é um princípio de escolha. Ela vai dizer, eu não tenho opção. Tem sim, a opção é essa. Então, você pode escolher. Tá certo? Então, por isso é que deve ser o acompanhamento diretivo, ele tem que ser um acompanhamento psicobíblico. Então, por um profissional, capelão, que vai saber tratar aquela pessoa como ela deve ser tratada, tá bom? O aconselhamento é também o ato ou o feito de aconselhar ou de aconselhar-se. Então, não só para dar, como também para receber, você também pode. Então, sempre quando você der um aconselhamento, lembre-se do que você está fazendo. Tal pessoa um dia, ela vai trazer à tona tudo que você ensinou para ela em conduta ou em forma verbal com outra pessoa. Então, por isso que é muito bom você ter o princípio psicobíblico e a ética de ensinar a pessoa dentro dos padrões, que é psicobíblico, e não contar a história do lobo mau e nem da carochinha, tá?
O aconselhamento também, ele é uma forma educativa. Então, é também educativo o aconselhamento. Quando você aconselha uma pessoa, você está educando ela. Por isso que é necessário você trabalhar com esses pilares. O aconselhamento é um deles, tá certo? É o que estrutura, é a base de estrutura para o assistido, tá certo? E é o seguinte, é a etapa do processo de orientação educativa. Então, o aconselhamento, por ser educativo, ele é a etapa de um processo de orientação educativa, em que o orientado auxilia, em que o orientador auxilia. Então, você aconselhando de forma educativa, usando o princípio bíblico, ou seja, psicobiblicamente falando, você vai pegar o seu orientado e vai trazer para ele o quê? Uma questão de escolha. Então, diz assim, é a etapa do processo de orientação educativa, em que o orientador auxilia, tá certo? O orientado nas decisões que ele deve tomar. Agora, você vai auxiliar ele educando e orientando, mas você não pode interferir, tá certo? Ele deve tomar as decisões que ele deve tomar. Então, com referência à escolha de curso. Tem pessoas que você acaba de falar com ela, fulano, você não pode pular esse abismo abaixo. Por isso, por isso, por isso. Ela vai te ouvir, vai te entender. Quando você vira as costas, ela pula no abismo. Aí é aquilo, como eu já te falei. Se a pessoa não quer ouvir, não quer entender, não quer obedecer, não é trabalho seu. Tá bom? Afinal de contas, o nosso Deus, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. E também mandou fazer discípulo. Agora, a conduta daquela pessoa, tenha certeza que uma vez bem orientada, ela não vai querer pular no abismo. Com certeza. Tá? O aconselhamento é também um pouco de psicologia básica. Entenda, psicologia básica. Pois nós a usamos no nosso cotidiano. Então, o aconselhamento, ele também ele traz, tá bom? Um pouco de psicologia básica, para você saber lidar com uma pessoa, saber lidar com uma situação, pois nós a usamos em nosso cotidiano. Então, nós usamos sempre um pouco de psicologia, tá certo? Em outras linguagens, tá? Nós podemos dizer, eu uso um pouco de malandragem, da boa malandragem, né? Eu uso um pouco da boa esperteza. Aqui é um pouco de psicologia básica. Você precisa trazer a atenção daquele assistido para você, né? Então, forma de assistência destinada à solução de leves desajustamento de conduta. Então, você vai usar um pouco da psicologia básica, que é uma forma de aconselhamento, tá bom? Para que serve isso? É a forma de assistência destinada à solução de leves desajustamentos de conduta. Então a pessoa, ela diz, eu não aguento mais, é isso, aquilo, outro, a pessoa está explodindo. Então você usa um pouco de psicologia. Exemplo, olha, tá tudo bem, eu até entendo que você não aguenta mais, mas olha só, senta aqui, escuta o que eu tenho a te dizer, porque de repentemente você vai ficar livre disso, tá bom? A pessoa, como está desajustada, ela vai te dar ouvido. Então, muitas vezes, uma boa conversa, uma boa orientação, um bom diálogo, sabe, até mesmo um pouco de sorriso, um pouco de humor, dentro dos padrões limitados, a pessoa, ela começa a se nortear e começa a enxergar conforme as coisas são vistas por você.
porque ficou cega pelo problema. E como você não está no problema, você está com boa visão. Então, conduza ela. Essa é a grande questão de um pouco de psicologia básica, tá bom? Então, aqui diz assim, número 4. Aconselhamento psicobíblico permite ao orientado expressar livremente seus anseios, suas preocupações, suas tensões emocionais. Então, quando a pessoa ela está dentro desse âmbito, ela precisa ter realmente essa forma de sentir um alívio. É quando você vai orientá-la dizendo: nada está perdido, tudo tem solução, porque você não é a primeira pessoa a passar por este problema. Então, existe uma solução. Então, senta aqui e vamos conversar, vamos solucionar isso. A pessoa ela vai querer te dar ouvido, porque o que ela mais quer é se livrar daquilo. Então, você pode trazer a ela o livramento de tudo com uma boa orientação. Tá certo? Então, ela vai estar ali, certo? Expressando livremente os seus anseios, preocupações, tensões emocionais. E também, também assim, os seus planos positivos de escolha. Então, a pessoa ela vai desabafar com você, ela vai buscar em você uma resposta. Ela até acha que você tem todas as respostas para ela, mas entenda que você tem que prestar atenção na conversa, no diálogo dela com você, porque ali está a resposta. Tem uma coisa muito importante que o Instituto Butantan de São Paulo, eles falaram que a cura para a mordida de cobra está no próprio veneno injetado. Então, é isso que eles fazem. Eles pegam o próprio veneno e fazem o antídoto. A mesma coisa, você vai pegar o problema dela e você vai entender o problema e vai dar orientação a ela. Por isso que é preciso de um pouco de psicologia. Tá bom? Então, aqui diz, né? Limitando-se o orientador educacional a fazer que o aluno no caso é ele, que é o sem luz, ele está desorientado. Então, como você está como orientador e educador, ele passa a ser o seu aluno, ou seja, aquele que está sem luz dentro daquilo que você está falando. Então, adote a solução que melhor lhe pareça. Então, a questão de adote a solução que melhor lhe pareça. Esse daí é o sem luz, o aluno, o orientado. Então, o orientador faz com que ele adote a solução que melhor lhe pareça, né? Então, o orientador valoriza a personalidade, né, do seu orientado com uma boa orientação bíblica. Repetindo, tá bom? Diz assim: limitando-se o orientador educacional a fazer que o aluno adote a solução que melhor lhe pareça. O orientador valoriza a personalidade do seu orientado com uma boa orientação psicobíblica. Percebe-se que ele fala personalidade. Quando se fala personalizar, significa pôr nela aquilo que é justo e que parece com ela, que pertence a ela. Então, é uma forma de você trazer à pessoa uma conduta correta, tá bom? Então, aqui diz assistência. Então, quando você assiste uma pessoa, você está perto, próximo, sempre em contato. Isso também é uma assistência. Então, a assistência, ela traz uma certa proteção. Ela traz um amparo e um auxílio. Ou seja, a pessoa se sente acolhida
porque ela estava desorientada, agora ela tem orientação, ela estava problemática, agora ela tem solução. Então isso traz uma certa proteção para aquela pessoa, tá certo? E também traz o amparo e traz o auxílio, tá certo? Então, os procedimentos, como é que, certo? Proceder no atendimento. Como é, né? Como é, com e com que. Então, vamos lá. O procedimento. Como? Como proceder e com que proceder no meu atendimento. Então, como é que eu vou proceder? E com que eu vou fazer esse procedimento? Então, o seu atendimento, ele tem que ser feito assim. Assistência é também um processo e é também um método. Então, você não pode esquecer que você precisa sempre estar ali, atendendo, orientando, sabendo como ela está, uma vez por semana, ou de 3 em 3 dias, de acordo com a necessidade. Você tem que dar assistência a essa pessoa até que ela seja igual a você. É o ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Tá bom? Assistência também informática. Então você tem que trazer sempre informação ao seu assistido. Tá certo? Então essas informações são psicobíblicas. Nós temos aí um exemplo que nós temos uma certa religião que bate de porta em porta e ali ensina suas revistinhas. Tá certo? Então, informática. Também é uma rotina. Então, isso tem que se tornar rotina. Quando se fala rotina, se fala de que você vai e volta e passa no mesmo lugar. Tá certo? É uma coisa contínua. Então, é como se você tivesse uma roda que gira com um ponto de origem passando por um ponto de encontro. Então, é a mesma coisa. Então, você não pode esquecer aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é um cidadão, e além de ser um cidadão brasileiro, que a Constituição dá a ela o direito de ser assistida por um profissional capelão, aquela pessoa também é teu irmão ou tua irmã. Ela confessa Deus como Pai e você também. Então, logo, vocês são irmãos. Então, além de ser uma rotina, é uma constante. Então, esses 3 pilares são uma constante. Então, você precisa estar constantemente exercendo essas orientações ao seu assistido até que ele tome uma posição correta. Tá bom? É como você cuidar de uma planta até que ela seja adulta e ela mesma já tenha o seu tronco bem protegido. Né? Quer dizer, não vai ser apenas um cachorro, uma criança, uma bola que vai bater nela e vai fazer com que ela se despenque. Tá bom? Então você tem que fazer com que a pessoa tenha estrutura. Tá bom? Então assistência ela é também de uma forma juridicamente, ela é uma forma, entendeu? Então a assistência também é juridicamente a forma que a lei estabelece para se tratarem as causas. Então, quando você necessita de tratar algumas causas, tá certo? Então, a assistência também, ela é juridicamente a forma que a lei estabelece. Então, você vê que você tem que também usar as formas da lei. Tem problemas que você vai ter que orientar ela a ir numa, como é que eu vou te dizer, lá no proteção ao, como é que se diz, ao comerciante e também ao consumidor. Então, os dois têm, o consumidor e também o comerciante. Os dois são amparados por lei. Então, nessa questão é que você está vendo. Na questão familiar também você precisa. Então, tudo isso você tem que estar apto a dar assistência, porque você não vai falar só de uma coisa. Filhos com problemas, filhos nas drogas, marido que bebe. Então, você precisa ter orientação para dar a essas pessoas, correto? Então, somente de forma bíblica
é que você pode conduzir essas pessoas, tá bem? Tá? Toda esta metodologia profissional é usada para benefício do nosso assistido, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido o que a Lei Constitucional Federal ela propõe, certo? A prática e o que ela diz sobre o profissional que ela deu para amparar o cidadão de forma psicobíblica e também de forma laica, né? Então, é o capelão, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tá? Nós teremos um próximo vídeo aula, então na próxima aula nós estaremos esclarecendo muito mais, mas para isso você deve ser inscrito para concluir o curso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficando por aqui no primeiro Regimento de Capelania Brasileira Escola e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tudo isso em o nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui embaixo no canal, você vai ter o link para baixar a ficha de inscrição. Você também vai ter a prova dessas matérias para você poder estudar as provas e responder as provas e enviar essas provas. É através dessas provas que você vai concluir o curso de capelania. Então é necessário que tenha uma grade de matérias, uma grade que diz respeito da sua educação, da sua conduta dentro do curso. Tá? Se você teve um bom aproveitamento ou não, tá ok assim? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, o vídeo que eu vou falar unicamente sobre a prova, sobre o trabalho, tá bom? Que você tem que fazer e entregar, tá ok? Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as provas e como é que você deve fazer, tá ok? Para que você tire uma boa nota e se forme um capelão abençoado, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima em nome de Jesus.